Então, pessoal, vamos lá, né? Começar a gravar nossa aula de resolução de exercícios. E nessa aula especificamente, a gente vai... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. A gente vai resolver alguns exercícios vinculados a isolinhas e as geotecnologias. Isolinha, pessoal, nada mais é do que um mapa temático, tá? Ou seja, é um mapa de um assunto específico. Mapas temáticos é o nome mais genérico que a gente dá para mapas de assuntos específicos. E dentro desses assuntos específicos, a gente tem uma forma de representar os fenômenos que acontecem no espaço a partir de linhas. Aí vem a ideia das isolinhas, que eu já vou mostrar para vocês. E cada vez mais a gente usa para montar os mapas o que a gente chama de geotecnologias. Ou seja, são as novas tecnologias nos auxiliando em fazer análises geográficas, em gerar materiais e dados que a gente depois vai fazendo nos mapas e vai servir para a gente fazer uma análise do espaço de forma mais adequada. Beleza? E aí, dito isso, então, vamos justamente para a ideia das isolinhas. Iso significa igual. Linha é uma linha. Então, isolinhas nada mais são do que linhas que têm um igual valor para uma determinada variável. Os mapas de isolinhas, eles podem ser utilizados para múltiplas coisas. Pode ser mapa de temperatura, e aí a gente vai ter as isotermas. Pode ser mapa de umidade, e aí a gente vai ter as isoígras. Pode ser mapa de profundidade, a gente vai ter as isóbatas. Pode ser mapa de altitude, e aí a gente vai ter as famosas curvas de nível, tá? Que é o que mais aparece, que é o que a gente mais usa, e vocês, inclusive, vão ter uma disciplina de mapeamento que vocês vão aprender a mexer com teodolito, vão aprender a mexer com alguns equipamentos, justamente para verificar a declividade e fazer uma análise do terreno. Né? Pensando que vocês estão fazendo um curso de técnico em agropecuária, é importante que vocês conheçam melhor o terreno que vocês vão trabalhar para justamente conseguir otimizar a lógica de produção. Né? Daí a importância, então, das curvas de nível, que nada mais é do que um tipo de isolinha. Trazendo agora para uma questão um pouco mais prática, então. Estão vendo aqui que tem o 100? O que esse 100 representa? Por exemplo, representa 100 metros de altitude. Voltando à ideia das isolinhas. Cada ponto em cima dessa linha é um ponto que está localizado a 100 metros de altitude. Então, se eu ficar caminhando em cima dessa linha aqui, ó, mais de fora, que é a linha do 100, significa que eu estou caminhando a 100 metros de altitude. Se eu for para fora, eu vou descer. 99, 98, 97, 90, 50, 10 e assim sucessivamente. Se eu for para dentro, eu estou subindo. E aí eu vou subindo, então 100, 101, 102, 110, 150, até chegar nessa outra linha, que é a linha de 200. O que essa linha de 200 representa? Cada ponto em cima dessa linha representa 200 metros de altitude. Então, aí eu vou caminhando em cima dessa linha de 200 metros. Se eu ficar caminhando exatamente em cima dessa linha, eu estou caminhando a 200 metros de altitude. Se eu for para fora, eu desço. Se eu for para dentro, eu subo. Aí eu vou subindo, né? 201, 210, 230, 270, 300. Em cima dessa linha aqui, todos os pontos representam 300 metros de altitude. E nessa outra linha aqui, todos os pontos representam 400 metros de altitude. Sacaram a ideia, pessoal? Então, para dentro eu subo, para fora eu desço. Como aqui para dentro não tem mais nenhuma linha, significa que aqui, ó, nessa parte de dentro,
a gente não vai ter nenhum ponto a 500 metros de altitude. A gente vai ficar no máximo aí a 499. Como é que eu sei que não vai chegar a 500 metros de altitude? Porque se chegasse a 500, ia ter uma outra linha aqui dentro. Percebam que as linhas elas vão de 100 em 100. Nesse caso, podem ser de 10 em 10, pode ser de 20 em 20. Nesse caso, de 100 em 100. Então, se chegasse a 500, teria uma outra linha aqui para demarcar esses 500 metros de altitude. Ok? Beleza? Como que a gente chega nesse tipo de mapa? Fala, Tamires. Nada não, professor. Suave, então. Como que a gente chega nesse tipo de mapa aqui? Dessa forma, ó. Tá vendo que aqui em cima, na imagem, tem um morro, tem uma montanha? Percebam que aqui a gente tem justamente o que a gente chama de perfil do relevo, ou a vista lateral, que é o jeito que a gente vê mais comumente na natureza, né? A gente vê o relevo, vê a subida, vê a descida e tudo mais. Quando a gente olha de cima, que é o que os mapas fazem, nos dão essa possibilidade de olhar o mundo de cima, a gente vai ter que alterar essa lógica. E aí é que a gente transforma, então, esse olhar aqui, né, do perfil do relevo, nesse olhar aqui das curvas de nível. Como é que eu faço essa transição de uma coisa para outra? Eu crio cortes no relevo. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o corte A, o corte B, o corte C. A gente tem a superfície no nível 0. O corte A está localizado a 20 metros de altitude. Percebam que já mudou, né? No outro era de 100 em 100, aqui é de 20 em 20. A gente tem o corte B, que está a 40 metros de altitude. A gente tem o corte C, que está a 60 metros de altitude. Percebam, ó, pessoal, que aqui, onde a gente tem o 0, eu projeto para esse ponto aqui mais à direita, e aonde está o 0 aqui, eu projeto nesse ponto mais à esquerda. E aí eu vou ter essa linha de fora representando a linha do 0 metro de altitude. Esse ponto aqui, onde tem o corte A, eu projeto aqui mais à esquerda e eu projeto aqui mais à direita. E aí eu vou ter essa outra linha representando os 20 metros de altitude. No corte B, eu projeto aqui mais à esquerda e eu projeto aqui mais à direita. E aí eu vou ter essa outra linha representando os 40 metros de altitude. E no corte C, eu projeto aqui à esquerda, eu projeto aqui à direita, e eu vou ter essa outra linha representando os 60 metros de altitude. Percebam que nesse exemplo aqui, além da curva de nível, a gente também tem a questão das cores, que alguns mapas usam, além das linhas, cores. Outros mapas usam só as linhas. Só as linhas já bastariam, mas claro que as cores também nos ajudam, né? A gente tem entre o 0 e o 20 branco, entre o 20 e o 40 um bege, uma coisa meio rosadinha, dá para ver que não é branco, né, mas também assim mais amareladinho, sei lá. Aqui entre o 40 e o 60 esse amarelo mais forte e acima de 60 metros já esse laranja mais avermelhado aqui, tá? Então a gente consegue ter essa noção de que está subindo, né, da borda para o centro, está subindo a altitude. Mas são formas de representar que justamente estão nos mostrando essa dinâmica da paisagem. Conseguem perceber como que uma coisa se vincula na outra? Então, como que esse perfil do relevo aqui, como que esse relevo do morro se transforma nessa visão aqui de cima das curvas de nível? Todo mundo consegue fazer essa transposição? Alguém tem alguma dúvida aqui nesse sentido? Eu não, professor. Tá de boa? Alguém está com alguma dificuldade de visualizar isso? Tá suave? Então, beleza. Essa aqui é a forma de fazer um mapa de curva de nível.
Essa lógica aqui, ela é a mesma lógica usada para outros mapas de isolinha. As linhas, elas vão determinando zonas, digamos que fosse temperatura. Teria uma linha de 0 até 10 graus, teria uma outra linha dos 10 graus aos 20 graus, teria uma outra linha dos 20 graus aos 30 graus, teria uma outra linha dos 30 graus aos 40 graus. Se fosse mapa de umidade, teria uma linha que representaria ali 100% de umidade do ar, teria uma outra linha que representaria 90% de umidade do ar, teria uma outra linha que representaria 80% de umidade do ar, e assim sucessivamente. Certo? Então, sempre dá essa ideia de transição de uma área que é mais baixa para uma área que é mais alta, ou de uma área que é mais seca para uma área que é mais úmida, de uma área que é mais fria para uma área que é mais quente, e assim sucessivamente. Mapas de previsão do tempo. Sempre que vocês forem olhar o jornal, agora na televisão, percebam que os mapas de previsão do tempo, eles mostram justamente isso. São mapas de isolinhas. Não tem lá, na previsão do tempo, aquela parte mais fria, aquela parte mais quente, e assim por diante. É a mesma ideia, é o mesmo princípio. Tá? E aí vamos, então, para a nossa questão número 1. A questão número 1, ela está pedindo para a gente pensar na lógica da coisa, que foi justamente essa parte mais introdutória que eu estava explicando para vocês. O que vai falar o enunciado? Curvas de nível são representações do relevo por meio de linhas imaginárias. Claro, essas linhas não estão ali, a gente não vai tropeçar na linha do 0 grau, né? São imaginárias, mas servem para representar uma altitude. Sobre o uso dessa técnica, assinale a alternativa incorreta. Atenção ao enunciado, galera. Alternativa incorreta. Letra A. O uso de curva de nível é recomendado em áreas de grandes escalas, áreas pequenas, visto que seu nível de detalhamento é menor. B. Aí vocês têm que lembrar da aula passada, né? Que é a aula de escala. B. Quanto mais afastada, menor é a declividade, inclinação em relação à horizontal do terreno. C. Quanto mais próxima, maior é a declividade do terreno. D. Todos os pontos localizados sobre uma mesma linha apresentam a mesma altitude. E as curvas de níveis caracterizam-se por serem paralelas e por quase não se cruzarem. Não digam, não é para falar para os coleguinhas e para as coleguinhas, mas pensem aí durante 2 minutinhos. Qual dessas alternativas A, B, C, D e E está errada e quais as que estão corretas? 2 minutinhos para vocês pensarem, contado no relógio aqui, e aí depois a gente conversa sobre. Alguém? Fala. É a música de elevador que você falou lá. Ah, verdade, esqueci, né? Tem que separar a musiquinha de elevador para botar para esse momento aqui. Ou aquela musiquinha de telefone, sabe? Aí, quando o assistente eletrônico passa pro cara, né? É, então, exatamente. É a URA, né, que chama. Quando fica lá pendurado horas e horas no telefone, né? Querendo fazer uma reclamação que a internet não funciona. Né, professor? Rapaz, desde que começou essa coisa da pandemia, o que eu já gastei de tempo de telefone, vou te dizer. Professor, o atendente já tava para falar assim, tu de novo aqui, bicho. O que tá acontecendo contigo? Não, o negócio nessa última semana foi tão louco que é o pessoal da companhia que fica me ligando. Ô, e aí, resolveu o problema? Não, não resolveu ainda. Aí, não, então peraí, nós vamos fazer uns testes aqui, não sei o quê. Aí depois liga de novo. Ô, resolveu o problema agora? Aí desliga o modem, espera ele lançar o bagulho lá no sistema, fala assim, ó, desliga o modem, deixa 15 segundos desligado que eu vou lançar a atualização aqui. Liga e desliga, não dá nada.
Não, isso é tudo migué deles, velho. Não tem nem vou lançar uma atualização, não lança nada, é só para ficar enrolando a gente. Pois é, a ligação vai chegar em 15 segundos, né? Desliga aí, deixa 15 segundos de ligado. Ai, velho, nossa, que saco essa coisa toda, né? Mas enfim, tem coisa pior na vida. A gente vai sobreviver, isso que é o importante. Mas e aí, pessoal? Já descobriram? Mas, professor, Já, professor. Já? Então vamos lá. Quem acha que é a alternativa A? Ninguém? Quem acha que é a alternativa B? Ninguém? C? D? E? Rapaz, ninguém acha nada? eu Ô, acho que é. pessoal. Pode falar. Pode falar. Fala aí, fala aí. Falem vocês, galera. Não é porque tá gravado, vocês vão ficar no YouTube, que vocês vão ficar com vergonha, né? Fala, Natália, desculpa. B. B de bola? Aham. Ó, Natália vai na letra B. Quem vai em alguma dessas aí? Só a Natália? O Carlos aí ligou, falou que ia falar e não falou mais. Então, fiquei esperando também. Alô, Carlos. Letra B. Tinha esquecido. Pessoal, é o seguinte, vamos lá então, ó. Eu vou na Resolução aqui, ó. Vai na letra A? professor. Ó, Tamires vai de letra A também. Heloísa vai de letra A também. Primeira coisa muito importante nessa questão. Primeira coisa muito... Opa! Fala, Cauã. Ai, meu ouvido. O meu também, tô usando a Vou fone. nascer, professor. Tá, vamos ver aqui então, ó. Pessoal, primeira coisa muito importante. Não, isso é muito importante mesmo. E já fica uma dica para vocês resolverem esse tipo de questão. Leiam o enunciado com calma, porque geralmente a maior parte dessas questões vai pedir a alternativa correta. Às vezes, para testar se a gente está atento, eles pedem a alternativa incorreta. Ou seja, aqui a gente tem 4 afirmações verdadeiras e uma afirmação falsa. E a gente vai ter que dizer qual delas é a falsa. Ok? E aí, bom, vamos lá então, né? O uso de... Fala, Gutriano. Eu acho que é a D, professor. Vamos lá, então, vamos ver. Vamos ver agora. O uso de curva de nível é recomendado em áreas de grandes escalas, visto que o nível de detalhamento é menor. Pessoal, aula passada. Grande escala. Grandes escalas, o detalhe é maior. O detalhe não é menor nas grandes escalas. O que significa uma grande escala? Significa que a gente deu muito zoom. Grande escala significa que o mundo foi encolhido poucas vezes para caber no mapa. Por exemplo, comparando, mapa de 1 para 50 mil e mapa de 1 para 1 milhão. Qual é o maior? 1 para 50 mil. 1 para 50 mil é uma escala grande, porque eu só reduzi o mundo 50 mil vezes para caber no mapa. 1 para 1 milhão, eu reduzi o mundo 1 milhão de vezes para caber no mapa. Ou seja, alguma coisa que está 50 mil vezes encolhida é maior do que alguma coisa que está 1 milhão de vezes encolhida. Mapa de uma cidade, mapa do mundo. Então, pessoal, aqui a gente tem grandes escalas representando detalhes. E num mapa de curva de nível, justamente o que a gente está querendo são os detalhes.
Sacaram? Porque eu quero ver aonde tem uma área mais plana, eu quero ver aonde tem uma área mais montanhosa, eu quero ver aonde tem muita declividade, eu quero ver aonde tem pouca declividade, para, por exemplo, produzir, fazer uma lavoura, fazer uma pastagem, algo assim. Sacaram? Então, por conta disso, a alternativa A é a alternativa que a gente tem que marcar. Mas a gente tem que marcar a alternativa A, porque a alternativa A é a única afirmação errada, falsa. E aí eu vou dar uma outra dica para vocês também, pessoal. Vamos ver a alternativa B. Quanto mais afastada, menor é a declividade. O que significa declividade? É a inclinação, ó. Então, pouca declividade, muita declividade. Muito íngreme, muito inclinado, muita declividade. Pouca declividade, pouca inclinação. Relevo suave. Pensa comigo. Se a curva de nível representa a diferença de altitude, se eu tenho uma diferença de altitude muito próxima uma da outra, significa que eu tenho uma grande inclinação. Se eu tenho uma diferença de altitude longe uma da outra, significa que eu tenho uma pequena inclinação. Então, quanto mais afastadas estão as curvas de nível, mais suave é o relevo. Quanto mais juntinhas estão as curvas de nível, mais inclinado é o relevo. Ok? E aí, olha a letra C. Olha as duas juntas agora, letra B e letra C. Letra B de bola. Quanto mais afastada, menor é a declividade. Letra C de campeão. Quanto mais próximas, maior é a declividade do terreno. Vocês estão vendo que a letra B e a letra C estão dizendo exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras? Vocês conseguem visualizar isso? Vocês percebem isso, pessoal? Ou só eu que estou vendo? Que ali na Sim. especifica, né, declividade, abre aspas, e fala o que é declividade e tudo. Aí é que ele botou só quanto mais próximo, então lá tá quanto mais afastado, então aí tá a diferençazinha, né, que é a mesma coisa, só que com outra palavra, vai dar o mesmo sentido. Exatamente, é o mesmo sentido, né? Na B fala mais afastado, menor declividade. Na letra C fala mais próxima, maior declividade. Então, ele está dando a mesma ideia de diferentes maneiras. E aí é que vem a reflexão. Porque se nesse tipo de questão eu só posso marcar uma alternativa, se eu tenho duas alternativas que falam a mesma coisa, consequentemente, elas não são a resposta. Sacaram? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Isso é um macetezinho para resolver esse tipo de questão. Sim, professor. Tem como se eu repetir, professor? Ó, Não. como a letra B e a letra C dizem a mesma coisa, se com palavras diferentes, se eu fosse marcar a letra B, eu também teria que marcar a letra C. Concorda? Porque elas dizem a mesma coisa. Só que nesse tipo, Carlos, só bota no silencioso o microfone, obrigado. Só que nesse tipo de questão, eu não posso marcar duas, eu não posso marcar B e C. Então, uma anula a outra. Sacou? Sim. Então, isso é uma forma de resolver esse tipo de questão. Eu posso nem saber o que significa. Declividade, afastada, não sei o quê. Eu posso nem saber do que se trata. Mas se eu interpretar as alternativas, eu consigo ver que elas dizem a mesma coisa de formas Foi diferentes. meu caso, professor. Então, exatamente, ó, mandou bem, Tamires. Porque aí a gente está jogando com a própria questão. Claro, nesse momento a gente está tratando desse assunto, então, beleza, né? Mas digamos que fosse lá um vestibular e aí caiu um assunto que vocês não se lembram. Isso aqui é uma forma de responder a questão.
Sacaram? Então, joguem também com a questão. Vejam o que a questão está dizendo para vocês. O que a questão está oferecendo de alternativas para vocês. Tá? Mas vamos lá, né? Alternativa D. Todos os pontos localizados sobre uma mesma linha apresentam a mesma altitude. É aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Justamente a ideia da isolinha é isso. Em cima da linha é o mesmo valor daquela determinada variável. Então, vai ter a linha dos 100 metros, a linha dos 200 metros, a linha dos 300 metros e assim sucessivamente. E as curvas de nível caracterizam-se por serem quase paralelas e por não se cruzarem. Exatamente. Então, como elas estão ali vinculadas a uma ideia de distância entre uma e outra, elas estão praticamente paralelas ali uma à outra, né? Elas não vão se cruzar, porque não faz sentido. Se eu tivesse um cruzamento entre uma linha de 100 metros de altitude e uma linha de 200 metros de altitude, eu estaria dizendo que naquele lugar a altitude é, ao mesmo tempo, 100 metros e 200 metros. Mas não tem como isso acontecer, né? Um lugar, ele não pode ter ao mesmo tempo 100 metros de altitude e ao mesmo tempo 200 metros de altitude. Ou ele tem 100, ou ele tem 200. Então, as linhas nunca se cruzam. No máximo, elas se encostam. Se eu tiver um degrau, por exemplo, aí as linhas podem se encostar, mas elas nunca vão se cruzar. Beleza? Beleza. Alguma dúvida aqui, pessoal? Professor, até agora eu tô com um negócio de boa. Por enquanto, não. Suave? Ótimo, beleza. E assim que a gente tem que ficar, sem nenhuma dúvida. Qualquer coisa, pergunta aí. Vamos para a questão 2. Olha essa imagenzinha aí. Essa imagem nada mais é do que um mapa de curva de nível. Então, agora a gente vai para uma coisa um pouco mais prática, digamos assim. A gente vai ter que interpretar o mapa de curva de nível. Percebam que as curvas de nível elas estão saltando de 100 em 100. Então, a gente vai ter lá a linha dos 500 metros, a linha dos 600 metros, 700, 800, 900, 1000. Certo? A gente vai ter o ponto X e vai ter o ponto Y. E a gente vai ter, digamos, né, uma estrada que vai conectar o ponto X até o ponto Y. Então, a gente vai ter essa linha reta aqui. Vamos lá. Considere a figura a seguir, que representa esquematicamente uma região da superfície terrestre por meio de curvas de nível, e observe aonde estão situadas as localidades X e Y. Detalhe importante para resolver a questão, ó, galera. Estão vendo aqui, ó, tem uma indicação do norte, aqui no canto direito inferior do mapa. Ou seja, acompanhe o mouse aqui, ó. O norte está aqui, o sul está aqui. O Y está para leste e o X está para oeste. Lembrem disso, porque isso vai ser importante para as alternativas. Norte, sul, leste, oeste. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha nas alternativas. Quer falar alguma coisa, Gutrian? Não, sério, só para falar que tá ok. O senhor falou ok, ok. Massa, valeu. Então vamos lá. Primeira afirmação. 1. A área que está representada é uma planície em que o desnível topográfico não ultrapassa 100 metros de altitude. 2. Os pontos mais baixos da área representada na figura estão na porção norte. 4. As altitudes máximas da área estão representadas pela curva de nível de 1000 metros. 8. Entre as localidades X e Y, existem duas elevações separadas por uma área mais baixa, com altitude inferior a 600 metros. 16.
As curvas de nível, além de representar os desníveis, permitem também inferir as formas de relevo do terreno. Deixa eu explicar para vocês o que esses números significam. Deixa eu mostrar as alternativas aqui, eu já volto ali, tá? Estão vendo que as alternativas é 6, 10, 16, 20 e 21? É a Por que soma isso? Exatamente, Natália. Porque a gente, para responder a pergunta, vai ter que somar os números das afirmações. Tá? Então, por exemplo, se a afirmação 1 e 2 estiverem corretas, a resposta é 3. Que no caso não tem aqui nas alternativas, tá? Mas, por exemplo, se a 2 e a 4 estiverem corretas, a resposta vai ser letra A, porque 2 mais 4 é 6. Se for a 4 e a 8, é 12. 4 mais 8, 12. Não tem essa alternativa. Então, beleza. Eu já sei que uma coisa anula a outra. Sacaram? 16 mais 4 vai ficar 20. Seria a D. 16 mais 4 mais 1. 16 mais 4, 20. Mais 1, 21. Seria a letra E. Sacaram? Você pode voltar lá no mapa primeiro, né? Vamos lá no mapa de novo para ver, então, ó. A gente tem o X, a gente tem o Y. Lembra, ó? Norte, sul, leste, oeste. Cada uma das linhas representa 100 metros de altitude. Vamos juntos e juntas aqui. Olhando esse mapa de curva de nível, o que esse mapa representa para a gente? Quem saberia me descrever em palavras o que esse mapa está representando para nós? É a altitude de cada região? É a altitude de cada região, exatamente. E o que a gente tem aqui? Tudo uma região baixa, uma região plana. Uma região baixa. Uma região de altitude variada. É, eu também Uma acho. região de altitude variada. E o que acontece entre o X e o Y? Para chegar do X até o Y, teria que subir, descer, ficar na mesma altitude o tempo todo. Teria que. Descer. Você teria que descer para depois subir. Ele depois vai descer. Ou se tivesse uma ponte ligando os dois, eu manteria a sua altitude, mas pelo visto acho que não tem uma ponte ligando. Né? Não. Vai ter que descer Interpretar o mapa. Não inventa nada que não esteja escrito aqui. Eu acho que ele vai ter que subir primeiro e depois ele vai descer um pouco. E depois? Subir. Achando bem que Subir de novo. primeiro é 700, depois 800, ele vai subindo, chegando aqui em 1000. Aí depois de 1000 ele desce para 900 de novo, descendo para 800. Aí chega em 900, ele sobe de novo para 1000. E depois desce, chegando no Y. Exatamente, perfeito, galera. Então, estão vendo que ele sobe até 1000, ele sobe de 700 até 1000, depois ele desce até 700, depois ele sobe até 1000 de novo, e depois ele desce até 800. Estão vendo? Acompanha o mouse, ó. O X está em 700. Aí ele sobe 800, 900, 1000. Aí baixou 900, 800, 700. Aí subiu 800, 900, 1000. Aí desceu 900, 800. Sacaram? Todo mundo conseguiu Sim. visualizar? Entendi. Perfeito, então. Então, bora lá nas alternativas de novo. Só me respondam se é verdadeiro ou se é falso, tá? Eu vou ler e vocês falam verdadeiro ou falso. 1. A área que está representada é uma planície em que o desnível topográfico não ultrapassa 100 metros. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso.
Falso. Falso. 2. Falso, né, professor? Porque Fala, falso, Carlos. né? Porque a ultrapassa é 1000. Não, fica entre 1000, né? Ultrapassa 100. Exatamente. Então, ó, primeira coisa, não é uma planície, porque planície é tudo plano. A gente tem uma subida, uma descida, uma subida e uma descida. E ela ultrapassa os 100 metros, porque a gente chega até 1000. Perfeito. 2. Os pontos mais baixos da área representada na figura estão na porção norte. Falso. Falso. Falso por quê? Porque na do sul, né? Eles são mais altos. Exatamente, é falso porque a menor altitude é 500 e 500 está no sul do mapa. Então é falso por conta disso. 4. As altitudes máximas da área estão representadas pela curva de nível de 1000 metros. Verdadeiro. 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 A gente tem a curva de nível mais elevada em 1000 metros. 8. Entre as localidades X e Y, existem duas elevações separadas por uma área mais baixa com altitude inferior a 600 metros. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, porque é Falso. superior. Lembra, a gente sobe de 700, vai a 1000, desce para 700. E depois sobe de novo. Então, é superior a 600 metros. 16. As curvas de nível, além de representar os desníveis, permite inferir as formas de relevo. Verdadeiro. 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 Verdadeiro, pessoal. O que significa inferir? Ixi, agora complicou, né? Isso. Ninguém sabe. Pessoal, tudo bem, porque aqui é aula de geografia, né? Inferir é aula de português, mas tudo bem. Inferir, pessoal, significa que o relevo, nesse caso, né? O relevo ele não está expresso no mapa, mas a gente consegue perceber ele nas entrelinhas. Então, ao olhar um mapa de curva de nível, eu consigo, nas entrelinhas, interpretando a curva de nível, perceber como é que o relevo se comporta. Então, ele sobe, desce. Mas, de qualquer forma, mesmo sem saber esse detalhezinho aí, está correto, vocês estão corretos e corretas. Então, a gente tem o 4 e 16 como alternativas verdadeiras. 4 Dá 20. verdadeira, 16 verdadeira. Boa, Carlos. 4 mais 16. 20. Hein, professor? O senhor começou a fazer faculdade de matemática e desistiu e foi fazer geografia. Foi? Cara, matemática nunca foi muito meu forte, não. Essa parte da matemática com geografia é a que eu menos gosto também. Mas faz parte, né? A gente tem que se adaptar também, tem que aprender. Eu prefiro português do que matemática. Eu gostava tanto de geografia quando não tinha esses cálculos todos. Eu prometo que a Eu gente já vai também me passar por amava. Geografia mudou completamente o que eu conhecia. Eu Não, amava mas matemática só no 5º ano. Não, mas a gente já vai deixar a matemática de lado, tá? Não se preocupem, não. Pessoal, beleza ali? Então, alguma dúvida nessa outra questão? Não. Não, professor. Boa? Então tá bom. Pessoal, vamos para a questão 3, então. Agora a gente saiu da parte das isolinhas e agora a gente entrou na parte das geotecnologias. Lembrando, né? Geografia, tecnologia. São as novas tecnologias auxiliando as análises geográficas. E aí, provavelmente, aqui está mais vinculada ao nosso dia a dia, dessas tecnologias geográficas, é o GPS. GPS, Global Position System. Traduzindo, Sistema de Posicionamento Global.
nada mais são do que satélites que ficam girando lá em volta do planeta e mandando informações para a gente captar, inclusive pelo nosso telefone celular, né? Hoje em dia é bem comum a gente usar aplicativos que estão vinculados ao GPS. O Google Fit, por exemplo. Oi? Google Maps. Google Maps. O Google Maps, por exemplo. O Waze. Esses aplicativos de teleentrega de comida. Esses aplicativos de carro, né? Tipo, Uber. oi? Uber. Tipo Uber, perfeito. Tudo isso está vinculado ao GPS. Né? Por isso que eu digo que ela provavelmente é a geotecnologia mais presente no nosso dia a dia. Mas vamos lá, então, né? O que a questão quer da gente? O monitoramento por satélite e o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, são inovações tecnológicas atualmente usadas por órgãos governamentais, agricultura, empresas, pessoas, etc., e sobre essa questão, escreva verdadeiro ou falso para os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Então, V para verdadeiro, F para falso. Eu vou falando aqui, vocês vão anotando aí numa folhinha de caderno se vocês acham que a afirmação ela está verdadeira ou se a afirmação ela está falsa. 1. O GPS é um sistema de posicionamento global constituído por dezenas de satélites que emitem sinais de rádio captados por aparelhos especiais em qualquer ponto da superfície da Terra. E aí, não fala, tá? Só anota aí. Verdadeiro ou falso? Satélites que a gente capta aqui com nossos aparelhinhos, por exemplo, o celular, que é um aparelho projetado para captar essas ondas, para dizer aonde a gente está. 2. O GPS indica ao usuário a sua localização em termos de latitude, longitude e altitude. Verdadeiro ou falso? Não fala, só anota aí. 3. Na agricultura, essas tecnologias podem ser utilizadas a fim de que se obtenha uma maior produtividade com custos menores. Verdadeiro ou falso? 4. Essas inovações tecnológicas permitem, por exemplo, detectar e acompanhar a direção e o deslocamento de queimadas e avaliar prejuízos em áreas atingidas por secas ou inundações. Verdadeiro ou falso? Um minutinho aí para vocês pensarem, lerem com mais calma e a gente já responde. Tem as alternativas para a gente dar uma olhada? Tem. Então, ó. A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. B. Verdadeiro, 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 falso. C. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. D. Verdadeiro, 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 verdadeiro. E. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, dá uma olhadinha aí nas alternativas. Vou voltar aqui agora para as afirmações. E aí eu já volto lá nas alternativas de novo. Dá uma olhadinha aí, um minutinho, para vocês pensarem um pouquinho. Acabou a água do meu chimarrão. Professor, uma pergunta assim, o GPS ele mostra o clima? Mostra? Se está chovendo, se está seco, essas coisas. Tipo assim, se vai ter probabilidade de chuva, essas paradas não, né? O relevo é que tu fala? O relevo, Ele mostra. aí eu não vou falar porque tem a ver com a questão aqui, né? Quando fala ali, por exemplo, em altitude, aí tem a ver com isso. O clima, ou melhor dizendo, o tempo atmosférico, não. Mostra não. Claro, eu posso
Depois, né, de fazer uma análise, perceber aonde chove mais, aonde chove menos, usando o GPS, eu posso falar mais aproximadamente quais são as regiões mais secas, quais são as regiões mais chuvosas. Mas não é o GPS, no caso, que me mostra isso, tá? Eu acho que eu já sei, né? Ó, a Giovana já tem um palpite. Tem um Todo professor. mundo. Volta bem Oi. na alternativa Também para acho. ver novamente. Tá, vamos voltar nas alternativas aqui então, ó. Não fala ainda. Vamos lá. Juntos e juntas aqui, ó. 1. O GPS é um sistema de posicionamento global constituído por dezenas de satélites que emitem sinais de rádio captados por aparelhos especiais em qualquer ponto da superfície da Terra. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Acho que é Verdadeiro. verdadeira. Verdadeiro, professor? Verdadeiro, Verdadeiro. pessoal. Verdadeiro. Claro, tem que ter um aparelhinho, tipo celular, ou mesmo um aparelhinho de GPS específico, né, para medir o GPS, mas sim, a gente consegue ter essa conexão com o satélite e aí, portanto, a gente consegue saber onde a gente está. Claro, eu não vou entrar numa caverna e tentar pegar minha localização, né? Qualquer superfície da Terra que eu consiga ter essa conexão com os satélites, né? Também do fundo da Terra de uma caverna, não, né? Mas Ai, tirando essa demais, não pega exceção. sinal, não. Então, aí também é demais, né? Mas dentro do óbvio, sim. 2. O GPS indica ao usuário a sua localização em termos de latitude, longitude e altitude. O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro, professor? Verdadeiro. Verdadeiro, pessoal. Inclusive, até quando a gente falou ali, né, tem os aplicativos de exercício físico, por exemplo, que eles vão dizer o quanto a gente se deslocou, tendo com base latitude e longitude, e se a gente subiu ou desceu, porque isso tem a ver com a intensidade do nosso exercício físico. E professor, Oi. também existe aplicativos, né, para poder ficar olhando a produção, seja ela de café, essas coisas. Perfeito. Então, isso aí já tem a ver justamente com a nossa questão 3 ali, né? Na agricultura, essas tecnologias podem ser utilizadas a fim de que se obtenha maior produtividade com custos menores. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E, professor, principalmente na agronomia, né? Que eles usam aquele negócio lá para ver onde é que está a plantação. Onde é que Exato. está os agentes causadores de doenças, onde é que está mais para poder aplicar veneno, essas coisas. Exatamente. Então, cada vez mais, com essas tecnologias, a gente consegue ter coisas práticas, como, por exemplo, né, melhorar aí os investimentos na dinâmica de produção agrícola. Hoje em dia, galera, tem gado, vaca, boi e tal, que tem GPS na orelhinha, né? Aquele brinquinho lá que os boi usam. Alguns já tem até GPS para saber aonde está o gado, quanto ele se deslocou e tal. Isso tudo tem a ver com questão de qualidade da carne e, portanto, o valor da carne, né? Só em um exemplo, claro, também dá para ver a área que foi plantada, quantas sementes foram plantadas naquele hectare, quanto de fertilizante se usou, se usa agrotóxico, quanto se usou de agrotóxico e por aí vai, né? Tudo isso está vinculado a um planejamento da produção. E, portanto, diminuição de custos. E 4, essas inovações tecnológicas permitem, por exemplo, detectar e acompanhar a direção e o deslocamento de queimadas e avaliar os prejuízos em áreas atingidas por secas ou inundações. O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro também. Tem aquele Oi. lá, o INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisa, coisa não tem. Ele também detectou um bocado de queimada aqui no Brasil, no tempo da queimada na floresta amazônica. Exatamente. Então, né, a gente tem hoje em dia no Brasil muitas críticas, né, internacionais e internas, né, ao governo e tal, justamente por conta disso, né? Porque a gente está batendo recordes e recordes de queimada, ano depois de ano.
E aí, como é que a gente sabe O isso? nosso país, mas a floresta dele já se acabaram faz muito tempo. Então, exato, né? Mas também é isso, né? Mas como é que a gente sabe que está queimando? Porque a gente tem justamente imagem de satélite e a gente tem GPS, né? Então, tudo isso é controlado. Não dá para dizer que a gente não sabe das informações. Se a gente vai usar essas informações, o que a gente vai fazer com elas é outra coisa. Mas as informações estão aí. Beleza? E aí, pessoal, a partir disso, então, todas as afirmações são verdadeiras. Consequentemente, qual é a letra? D. Letra D. D. Ei, professor, teve Oi. uma questão aí que você estava falando que se a gente prestar atenção direitinho, a gente encontra a resposta certa, né? Aí, quando o Carlos pediu para você voltar, eu estava olhando, que tem uma coisa que eu até cheguei a usar. Olhar aqui, então, eu acertei, eu consegui acertar. Não, pode voltar, vai lá. Ah, Aqui, ó. A primeira da letra A é V, a primeira da letra B é V, e das questões todas, a que tem mais é a V. Você já viu isso? sim, sim. Aí, ó, Eu faço isso, Terezinha. e de todas as coisinhas que tem mais é V. Então, Comparando a pergunta com a questão. tem um pessoal que resolve muito, não é 100% garantido, né? Mas boa parte das vezes essa estratégia ela nos dá um bom indicativo. Ver qual é o que aparece mais, né? Se é verdadeiro ou se é falso. E aí depois faz a, digamos assim, entre aspas, faz a média, né? Então tem gente que resolve esse tipo de questão assim também. Hein, professor? Oi. Eu estava vendo, né, que a alternativa não tem, estava tudo relacionado ao tema. Aí eu falei assim, será que é possível? Tá tudo certo. É por isso que eu pedi para o senhor voltar aqui. Não, então, também, às vezes pode ser, às vezes pode não ser, né? Mas Eu nesse estava caso com essa estava tudo. dúvida também. Às vezes a gente fica um pouco desconfiado, né? Aí isso é muito, porque, por exemplo, quando você faz um cálculo de matemática e o número dá todo quebrado, você já fala, não, tá errado, vou refazer. É meio isso, né? Mas, claro, assim, não é 100% das vezes que dá certo isso, né? A gente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha, mas também tem vezes que a gente tem que confiar que o negócio é aquilo que a gente está achando que é mesmo, né? Pessoal, vamos para a nossa última questão aqui, que já está quase no nosso horário também. 4. Aí não é mais com GPS, agora é uma outra geotecnologia, que é o que a gente chama de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, pessoal, nada mais é do que aquelas fotos aéreas ou imagem de satélite. Pegando o exemplo que o Carlos falou agora há pouco, né, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, ele usa justamente sensoriamento remoto, são essas imagens satélite. Dentro dessas imagens satélite, tem alguns tipos de satélite que conseguem captar os focos de calor. Então, como é que a gente sabe que tem queimada acontecendo? Porque o calor do fogo, ele emite um comprimento de onda, né? Que é o infravermelho, e aí a gente consegue lá pelos satélites captar essa energia. E aí, portanto, dá para saber se está pegando fogo ou não está pegando fogo. Então, é uma das possibilidades. Mas isso tem a ver com imagem de satélite, tem a ver com foto aérea, né? Tem os aviões que ficam passando, tirando foto. Tipo tem no Google Maps, por exemplo, né? Isso está vinculado a sensoriamento remoto. E aí, a alternativa A. Então, ele está perguntando o que é correto falar sobre sensoriamento remoto, né? Alternativa A. O termo uso da terra refere-se ao seu revestimento, também chamado de land cover. B. Um sistema de classificação de uso da terra deve basear-se apenas em dados de sensoriamento remoto, que fornecem principalmente informações sobre a cobertura do solo. C. A função do sistema de classificação para o mapeamento de uso da terra é definir duas classes principais de hierarquia de informações. D. As principais aplicações de sensoriamento remoto em geografia concentram-se na utilização das informações para o monitoramento de uso da terra
e para o monitoramento de processos morfológicos. E o critério espectral é suficientemente completo para discriminar entre classes de uso da Terra. Pessoal, vai dando uma olhadinha aí. Mas primeira coisa importante, palavras que vocês não tenham entendido. Alguém quer aproveitar e perguntar? Land Professor, cover. explica aí um pouco sobre morfológico. Morfológico, morfo significa forma. Então, processos morfológicos são processos que têm a ver com a forma do planeta. Por exemplo, está acontecendo erosão, está acontecendo desmatamento, se a gente tem áreas mais planas, áreas mais íngremes, ocupação, né? Se tem uma cidade sendo construída, né? Cidades se ampliando ou não. Tem a ver com questões morfológicas. Natália, tu ia falar alguma coisa também, eu acho, né? É sobre o land cover. O que significa? Land cover, traduzindo, seria cobertura da terra. É um termo em inglês. E professor, Fala, Heloísa. eu vou ter que sair bem que dá aqui fazer aqui um negócio. Não consegue esperar 2 minutinhos aí? A gente já tá acabando. É porque eu tô indo pra casa, saiu o sinal. Beleza, então. Vai lá. Depois assiste a resposta na aula gravada lá. Beleza. Tchau, tchau. Boa semana. Mais alguma palavrinha aí, pessoal, que vocês não tenham entendido? Professor, explica essa palavra aí, morfológico de novo, que travou. Qual palavra? Morfológico? Sim. Morfo significa forma. Ou seja, processos morfológicos, processos, né, dinâmicas que têm a ver com o formato da Terra. Não no sentido da Terra ser redonda ou não, não é nesse sentido. Tá? É no sentido de, por exemplo, ter uma área mais plana, uma área mais íngreme, ter uma área com floresta, ter um desmatamento, ter a expansão de uma área urbana. Tudo isso vai alterar o formato da superfície do planeta. Acho que essa é a resposta. Nada. Pode falar? Vamos lá, pode falar então. Acho que é a letra D. D. A letra D, professor, também, eu acho. Eu também. Todo mundo vai de D, de dado? Sim. Eu sim. Alguém Eu também. discorda? Vai, todo mundo erra. Como eu sou diferente, eu vou na letra B. B de bola. Cauã vai de diferentão aí, vamos ver. Bom, é bom ter alguém para Qual é a discordar. última pergunta? Acho que é a letra D mesmo. Eu acho engraçado que ele liga o áudio e ele tá aí dentro de uma coisa que eu não sei que só é essa. Tá bem barulhento ali, né? Vamos lá. Acho que é a letra D ou a letra A, mas eu escolhi a letra D porque eu Tá, E, vamos ver professor, aqui, também eu ó. estava confuso em duas questões, né? Que é a letra A e a letra D. Mas eu acho que é a letra D. Eu também, ó, professor. Então, beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, na letra A, ó, o termo uso da terra refere-se ao seu revestimento, também chamado de land cover. Pessoal, não é land cover o termo, tá? Seria land use, seria o uso da terra. Cobertura é uma coisa, uso é outra, tá? Então, são coisas distintas aí. O termo ali não é o Ainda termo bem que eu usei a letra D. correto, tá? B. Um sistema de classificação de uso da terra deve basear-se apenas em dados de sensoriamento remoto? Pessoal,
Sempre duvidem dessas alternativas que têm esse tipo de palavra muito forte, assim, apenas, sempre, nunca. Muito restritiva, né? É muito restritivo, até porque sempre tem uma exceção, né? E aí a gente tem que ficar atentos a isso. Mas vamos trazer para a ideia. Tudo bem, Cauã. Desde que tu consiga prestar atenção na aula, tá de boa. Qual é o detalhe importante aqui, ó, pessoal? As imagens de satélite, por exemplo. Não, já estou terminando. Essa é a última questão, tá? Aguenta aí, 2 minutinhos. As imagens de satélite, elas nos ajudam, claro, sem dúvida nenhuma. O GPS nos ajuda, claro, sem dúvida nenhuma. Mas não dá ainda para depender só da tecnologia. Vocês, como futuros técnicos e técnicas em agropecuária, vocês vão ter que tomar sol na cabeça, vão ter que tomar chuva na cabeça, vão ter que botar o pé no barro. Não dá para ficar só dentro de uma sala do ar-condicionado, controlando tudo pelo computador. A gente tem que ir a campo, como a gente chama na geografia. Tem que ir para o mundo real para ver. Até porque a gente tem que comparar o que o satélite está falando com o que a gente está vendo na vida real. Tem uma questão de interpretação aí também, tá bom? Então, apenas... Porque a tecnologia, ela pode ser falha, né, professor? Aí vai dar um dado errado lá e a culpa pode ser da pessoa que está operando esse dispositivo geográfico. Exatamente, perfeito, Gutriel. O satélite, por exemplo, ele pode ter quebrado alguma coisa ali, por exemplo, só para dar um exemplo mais corriqueiro, né? Então, sempre é importante a gente ir lá e dar uma conferidinha com nossos próprios olhos, né? C. A função do sistema de classificação para o mapeamento de uso da Terra é definir duas classes principais de hierarquia. Pessoal, não é só duas classes. Cara, são infinitas classes. Pensando aqui na dinâmica que vocês podem utilizar, por exemplo, a gente pode ter mata nativa, pode ter pasto e pode ter lavoura. Pode diferenciar com sensoriamento remoto lavoura de soja, lavoura de milho. Pode, por exemplo, diferenciar pasto natural de pasto plantado. Pode diferenciar cerrado de floresta, de campo nativo. Pode fazer diferenciações várias. Então, não são só duas classes, é muito limitado isso, né? Só um segundinho aí, velho. Tô acabando, aguenta aí. D. As principais aplicações de sensoriamento remoto em geografia concentram-se na utilização das informações para o monitoramento de uso da Terra e para o monitoramento de processos morfológicos. Sim, pessoal, perfeito, é isso mesmo, tá? E E. O critério espectral é suficientemente completo para discriminar entre classes de uso da Terra. É o mesmo problema anterior, né? Não dá para depender só do satélite. Tem que ir a campo. Então, não dá para depender só das radiações lá captadas pelo satélite. Tem que ir lá no mundo real, tem que ir a campo para ver o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Beleza. Então, Beleza. tirando o Cauã, Não tem na letra D, né? letra que D vai- de dado. Peraí. Não tem no sensoramento remoto, né? Quanto vai saber o que está acontecendo na Terra e também é a estrutura dela, né? Exatamente, exatamente. Então a gente consegue Por isso que eu estava avaliar. em dúvida. Por isso que eu estava em dúvida do que era morfológico. Não, perfeito. Mas entendeu agora? Sim. Então fechou. Pessoal, se todo mundo entendeu, então, grato e até a próxima. É isso, prof. Agradeço a paciência aí de vocês. Espero que vocês não tenham mais dúvidas aí. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois também, sem problema nenhum. Eu vou interromper a nossa gravação